Mas do Palmeiras a gente vai fazer uma pausa e vamos falar do Corinthians. Chegou a vez de acionar os Magarrafa diretamente do Parque São Jorge com as informações do Timão e a repercussão da entrevista coletiva do presidente corintiano, Duílio Monteiro Alves. Grande noite para você, Garrafa. A nova diretoria já está pensando na próxima temporada? Boa noite, Celso. É isso aí. A próxima temporada que vai começar, ainda não terminou a temporada passada, é uma confusão total, mas a diretoria, obviamente, já pensa nessa possibilidade sim. Um abraço a você, ao Miller, ao Chico, a galera ligada no nosso Gazeta Esportiva. O Corinthians, diferentemente do Palmeiras, que está aí todo ansioso, né? O torcedor palmeirense todo ansioso para o jogão dessa noite. O corintiano está mais satisfeito com o desempenho da equipe que no Campeonato Brasileiro. O Chico até comentava, né? O Corinthians está respirando, já sonhando com uma vaga, se não na Libertadores, direto na pré-Libertadores, né? Para quem estava ameaçado pelo rebaixamento, já é um grande negócio. E o Corinthians, que jogaria com o Palmeiras neste meio de semana, em função da Copa Libertadores, a partida foi adiada. E o Corinthians só joga agora pelo Campeonato Brasileiro na quarta-feira da outra semana contra o Fluminense na Arena Itaquera. Então, o presidente Duílio Monteiro Alves está já trabalhando a todo vapor. Ontem, entrevista coletiva, selecionamos alguns trechos. Hoje também, a apresentação da diretoria de futebol. E exatamente essa questão que você levantava no momento em que me acionava aqui no link, foi uma das respostas dada pelo Duílio. O que ele planeja em acerto para a equipe, para a temporada que vai começar, até porque vai ser aquela história, né? Vai ter que trocar o pneu, trocar a roda com o carro rodando, não é? Então, qual é o planejamento que tem para a próxima temporada, já que não vai ter tempo, nenhuma pausa? Vamos ouvir o presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves. O que a gente pretende, sim, é manter a base do time, claro. Lógico que com o treinador agora participando, o Mancini chegou com um grupo já formado e agora participar desse planejamento para o próximo campeonato. Mas sim, manter uma base e reforçar alguns reforços pontuais, desde que sem fazer loucura, né? Com números com o pé no chão, oportunidades que às vezes aparecem. E a gente saber aproveitar isso. Mas como vinha dizendo há algum tempo, o nosso time, o nosso elenco não é ruim. Falei isso durante toda a campanha. Infelizmente não vivíamos um bom momento dentro do campo, mas depois com o passar do tempo, com o trabalho do Mancini, o time começou a se ajeitar e hoje já mostra aí que realmente é um bom grupo, um bom elenco e que o Corinthians, com poucas peças, vai poder estar brigando lá em cima, como sempre fez nos últimos anos. Tá certo. Aí, portanto, o presidente do Corinthians, o Duílio Monteiro Alves, e daqui a pouco, Celso, né, o Duílio falando do planejamento, daqui a pouco a gente já traz a palavra do Alessandro, gerente de futebol, e também do Roberto Andrade, que é o novo homem forte do futebol corintiano. Daqui a pouquinho, as apresentações dessas duas figuras que são bem conhecidas pelo Corinthians, Celso. Muito bem, Garrafa, muito obrigado. Então, aguardamos você com mais informações do Corinthians. O Duílio falou do elenco, eu concordo com ele. O Corinthians precisa de algumas peças. Jogadores, não sei o que pensam vocês, mas jogadores de velocidade, né, para atuar pelos lados, que o Corinthians tem. Tá, o Gustavo Mosquito até que tá quebrando galho e tal, mas, enfim, falta um pouco de qualidade nesse setor. Só, eu acho, talvez um reserva pro Jô, né? Um reserva pro Jô. Talvez mais um zagueiro também. Enfim, são peças, né, pontuais ali, eu diria. Se me permite falar primeiro, claro. o Miller. Antes de falar qualquer coisa, eu quero dizer o seguinte, que o Corinthians, do nosso querido Duílio Monteiro Alves, não pode brincar em serviço. Como disse o Garrafa, ele foi muito feliz, vai ter que trocar o pneu com o carro andando. Então, não pode brincar. Você não pode colocar um cara inexperiente em cargo de postos chaves. Né? Qual foi o erro do André Sanches na gestão passada? Foi exatamente quando o Duílio saiu, ele ficou à mercê do Wilson, do Jorge Calil e do Edu Ferreira. Quer dizer, olha a diferença, né, de capacidade de administração de futebol, né, que esses três tinham, que não vale um Roberto Andrade. Né, não vale, os três juntos não valem um Roberto Andrade. Gosto dos três, acho os três grandes corintianos. Né, o Wilson, não sei,
que não sei se ele é corintiano ou não conheço, para que time ele torce, mas o Edu e o Calil são corintianos. Acho legal ser corintiano, mas não basta você ser dirigente, você torcer para o time. Você tem que conhecer o que você está fazendo. Você tem que ter tino para isso aí, né? Tem que ter tendência a lidar com coisas sérias. E o Roberto Andrade, foi um bom presidente, um bom administrador, né? E o Alessandro, nem se fale, uma das coisas que o Alessandro falou, pouco nós vamos ver, mas uma das coisas que o Alessandro falou que eu gostei, foi que ele sentiu o CT leve. Ele sentiu o ambiente entre jogadores e técnico, né, que é o caso do Mancini, os jogadores mais tranquilo, mais leve, mais sossegado. E eu acho que foi uma observação positiva essa, que foi a primeira coisa que ele falou. Né? Quer dizer, ele podia ter falado outra coisa, preciso construir uma sala lá, não sei onde, preciso de um computador aqui ali. Não, ele falou, não, o ambiente está bom. E o médico, o Gravinha, já tinha me dito isso na época que estava o Coelho, que o ambiente entre os jogadores era muito bom. O que faltava era organização tática. Então, quer dizer, algo que o Mancini deu. Né? Claro. Então, eu acho que agora, com contratações pontuais e um reserva para o Jô. Não adianta, o Corinthians não pode ficar sem um reserva para o Jô à altura, né? Mais ou menos, um cara bom. Fala-se de Gilberto, né? Você falou do Dentinho, por enquanto não vem, né? O Dentinho é para jogar mais pelo lado, né? Pode jogar mais pelo lado. Mas o Gilberto, por exemplo, é um centroavante, um bom centroavante. Eu acho que era um nome legal se tivesse. Miller? Eu acredito que se o Corinthians contratar um meia, 2 atacantes de lado, mas tem que ser 3 jogadores, no caso, 3 ou 4, de peso, né? Jogadores que têm possibilidade. Cheguem para resolver. Exatamente, que chegam para vestir a camisa do Corinthians como titular, né? Você gosta de Gilberto? Gosto. O Bahia, muito bom jogador, cheira gol, se posiciona bem, dá trabalho para a defesa. Então, acho que o Corinthians precisa de jogadores assim, Celso, que venham, chegam, né? E resolvam. Exatamente. Você falou anteriormente, Garrafa, do Corinthians, tivemos as apresentações dos novos integrantes da diretoria do clube. Na verdade, não são tão novos assim, né? Verdade, Celso. O Duílio, ele deu uma enxugada no departamento de futebol. Promete enxugar todos os departamentos do clube. A saúde financeira do Corinthians não é legal. E no departamento de futebol, apenas 2 pessoas estarão com o poder. Uma delas, muito conhecida, o ex-presidente Roberto Andrade, foi presidente do Corinthians por 3 anos, de 2015 a 2018. Ele é o diretor de futebol do Corinthians, ele já ocupou esse cargo, inclusive, além de ter sido presidente do Corinthians. E o outro é o Alessandro, né, que por 4 anos acumulou a função de gerente do departamento de futebol. Foi campeão da Libertadores, campeão mundial pelo Corinthians e fez um belíssimo trabalho na gerência. Então o Duílio trouxe apenas esses 2 integrantes sem aqueles adjuntos, aqueles cargos entregues, não é? E o Roberto Andrade foi perguntado hoje em entrevista coletiva, porque tem sido uma escrita. Sempre o diretor de futebol, nos últimos 13 anos, ele, como diretor de futebol, tinha uma nova eleição, o diretor saía como candidato a presidente. E perguntaram para o Roberto, apesar do Duílio estar chegando agora, será que tem possibilidade do Roberto ser o próximo candidato dessa chapa do Corinthians à presidência do clube? Roberto não gostou muito da pergunta, não. Eu não acho nada fora de cogitação, só acho fora de hora. O Duílio acabou de assumir, eu acho, desculpa, mas eu acho até falta de respeito. A gente está tratando aqui de uma coisa que vai acontecer daqui a 3 anos. Não sei nem se estou vivo daqui a 3 anos. E você mesmo disse na sua pergunta aí, você vai ser alçado. Para ser alçado, alguém tem que me alçar. Então não é para mim que você tem que perguntar, é perguntar para quem talvez vá me fazer essa alça para subir. Mas eu não estou pensando nisso de forma alguma. Eu vim a convite do Duílio para ajudar o Corinthians, para ajudar o Duílio, para trabalhar no futebol, onde eu já trabalhei, onde eu me sinto em casa, me sinto feliz. Percebeu, né? Roberto não gostou nada da pergunta, mas não descartou a possibilidade. Ele já foi presidente do Corinthians e agora falou, não é o momento, falaremos disso lá na frente. E sobre o Alessandro, como o Duílio ontem falou e hoje também na coletiva falaram, que o Corinthians não vai cometer loucura, grandes contratações, uma ou outra pontual, a base tem uma importância muito grande. E o Alessandro fala como vai ser o trabalho dele com o profissional, integração com o Sub-23 que está mantido, né, muitas críticas, e também as categorias de base. Acompanhe. Eu que sou um ex-atleta, passei por todas as categorias de base e sei exatamente a importância de cada uma delas.
da menor até a última, que hoje para nós Corinthians é a Sub-23. O nosso futebol, na verdade, ele é um só. Nós não vamos discriminar aqui as categorias, né? A gente sempre deseja, trabalha e prioriza que aquele atleta que começar lá na categoria primeira, seja Sub-11, 12, 9, e percorrer todo esse trajeto, que ele um dia esteja com a gente aqui no profissional. Essa é uma palavra muito importante, integração. Integração, ela naturalmente tem que existir, e hoje a gente se sente muito feliz em olhar aqui do lado do nosso CT e já ver, né, o centro de treinamento das categorias de base dando início aos trabalhos, numa parte estrutural muito avançada, que naturalmente vai trazer uma integração mais rápida e fácil ainda. Objetivo, Celso, fazer um futebol bom para o Corinthians, mas sem cometer loucura. Essa é a receita da nova diretoria de futebol do clube. Celso? Talvez seja a maneira mais decente, mais sensata, né, Garrafa, de fazer com que o time reencontre os caminhos das vitórias. Obrigado, Garrafa. Até porque, a gente já viu, né, se você não tem grandes craques, você precisa de tempo. E aí, com o tempo, há entrosamento. Acho que o grande exemplo disso é o São Paulo hoje, né, Miller, né, Chico? É verdade. E esse negócio do cara ser diretor de futebol e depois sair candidato a presidente, isso começou com o Vicente Matheus. O Vicente Matheus um dia chegou no Parque São Jorge, o diretor de futebol dele, o vice de futebol, era o Alberto Doalib. E ele falou assim, aquele jeito dele de falar, né? Que gozada, todo mundo que é diretor de futebol quer ser presidente, então eu vou extinguir o cargo, ele falava, né? Que extinguiu o cargo. E não extinguiu, e o Alberto Doalib foi presidente durante 14 anos. Depois botou o Andrés para ser diretor, virou presidente, do Willian era presidente. Exatamente. Os únicos que não chegaram a presidente foi o Tuminha, né? Que foi diretor de futebol, mas não foi candidato. Mas foi candidato. Foi candidato. Ter sido eleito.